aula, tá? Eu só espero. Então, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como eu estava conversando com vocês antes, nós estamos entrando no último assunto da nossa disciplina, que é a ecologia de sistemas. Então, na aula de hoje, dia 28 de maio, e na aula da semana que vem, dia 4 de junho, nós falaremos um pouquinho sobre ecologia de ecossistemas. Eu sei que vocês estão cansados, eu sei que está difícil, então eu não tornei essas duas aulas muito difíceis. Vai ser mais uma discussão para a gente colocar em prática todo o nosso conhecimento que a gente adquiriu até agora em todo o curso de biologia. No dia 11, então lembrando, dia 4 vai ter aula. A reitoria mandou um recado para a gente que, apesar de ser feriado no dia 3, no dia 4 teremos aula. No dia 11, vai ser uma aula para tirar dúvidas sobre o trabalho de vocês, os jogos didáticos. Então, eu estarei aqui entre as 8 e as 9 para tirar dúvidas. Ah, professor, eu estou pensando em fazer assim, eu fiz assado, o que o senhor acha? Estou seguindo o caminho certo, melhor aonde, ou tá bom assim, e assim por diante, tá? No dia 18, nós vamos apresentar os trabalhos e os jogos. E o meu desejo é que a gente apresente lá na Uniandrade. Qual que é o problema? A gente entrou em bandeira vermelha. Não sei se vocês viram, hoje a gente entrou em bandeira vermelha, né? Os casos de Covid-19 estão subindo e está difícil. Então, no dia 18, vai ser a apresentação de trabalhos. A minha prioridade é que a gente vá lá na Uniandrade e apresente. E, se não, a gente faz remotamente, dá um jeito. E no dia 25, é a revisão para avaliação global 2, tá? Daí, no dia 2 de julho, é a avaliação global 2, né? Como eu falei hoje para como eu falei para vocês hoje, semana que vem vão ser umas aulas de discussão. Tipo assim, como que eu aplico tudo na prática? Eu aplico tudo na prática estudando ecologia de sistemas, tá? Então nós vamos dar prioridade nessa aula e na aula que vem a situações práticas. Como eu pensar sistemas, por exemplo, antropogênicos? Como eu pensar o impacto do ser humano sobre um sistema natural? Como eu pensar a diferença entre um sistema natural e um antropogênico? Antropo, ser humano, gênico, criado por. Então, como eu comparar esses dois sistemas? E como eu posso obter respostas? É por aí que a gente vai discutir na aula de hoje e na aula da semana que vem. Algo mais prático, algo mais palpável, né? A gente se depara com tantas situações. Por exemplo, qual que é a diferença entre um agroecossistema e um sistema natural? Qual que é a diferença? Essas coisas que a gente tem que começar a pensar, essas coisas que a gente tem que começar a raciocinar. E o biólogo é um dos profissionais mais bem preparados para isso, cuja opinião mais importa para isso, tá? Por que a gente vai discutir uma coisa dessas, professor? Porque a gente vive em um sistema antropogênico. O que é uma cidade? O que é o bairro de vocês? O que é a cidade de vocês? É um sistema antropogênico. A gente destruiu o ecossistema natural para morar ali, né? O que é a agricultura? O que é a pecuária? O que é a floresta plantada? São sistemas antropogênicos. O que é uma fábrica? É um sistema antropogênico. Então a gente tira o ecossistema natural e coloca um sistema criado pelo ser humano, um ecossistema criado pelo ser humano. Mas a grande pergunta é: o que isso faz para o meio ambiente? A gente tem uma tendência em estudar, eu como agrônomo mais ainda, em estudar ou comparar agricultura com sistemas naturais. Eu fiz isso no meu mestrado, tá? No doutorado, eu também estudei um sistema antropogênico, mas dentro dele mesmo.
A gente tem essa mania, mas onde que a gente mora também é um sistema antropogênico. O meu bairro, a minha casa é um sistema antropogênico, né? A minha casa, então, nem se fala, com tanta árvore, tanto bicho. Esses dias um cachorro meu pegou um gambá, né? Eu estou procurando a cabeça do gambá até agora, né? Fazer o quê? Eu, quando vejo um gambá acuado pelos meus cachorros, a primeira coisa, eu prendo os meus cachorros e tento espantar o gambá, né? Mas, infelizmente, foi de noite, eu não tinha visto isso, nem ouvi, inclusive. O que acontece? Eu tenho uma reunião de vários organismos diferentes aqui, e alguns até não são compatíveis um com o outro, né? Aliás, a gente não é compatível com nada, né? Já notaram isso? A gente não é compatível com nada. Então, aquele trabalho que a gente fez lá, tentou fazer de ecotoxicologia, o que a gente estava mostrando? A não compatibilidade das nossas ações, do nosso sistema com o sistema natural. Uma parte de um sistema natural, né? Então, é importante que a gente discuta isso. Eu acho que o grande ganho, um dos grandes ganhos que um biólogo pode trazer é exatamente mostrar quais são os impactos dos nossos sistemas antropogênicos em comparação com os sistemas naturais. Foi quando, 2019, a gente, não sei se foi 2018 ou 2019, publiquei com um grupo um artigo muito interessante na Zootaxa. Zootaxa é uma revista, quer dizer, é um conjunto de revistas, uma revista com várias subdivisões, ela só existe digitalmente, né? É da Nova Zelândia. A gente comparou as populações taxonomicamente, as populações de minhocas nos parques, em alguns parques de Curitiba. Então a gente pegou o Parque Passaúna, Parque Barigui, Parque Barreirinha, o Jardim Botânico e tinha mais um. Oh, droga, não me vem à cabeça agora. Tinha mais um. Onde que a gente foi em cada parque, a gente tirou amostras de minhocas na parte de floresta do parque e na parte de gramado. Então teve até alguns parques. Teve no Parque Passaúna, por exemplo, chegou a polícia, o que estou fazendo aí? Não, olha, eu tenho permissão da prefeitura para fazer isso, né, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e tal. Ah, não, tudo bem, então pode continuar. Pode continuar, professor. O cara da polícia lá falou exatamente isso. Pode continuar, professor. Né? Então, agora a gente vai publicar num capítulo de livro a parte de macrofauna, todos os bichos grandes do solo, tirando as minhocas. Então, a gente viu que a diversidade de minhocas no gramado é infinitamente menor do que a diversidade na floresta que tem em cada parque desses. E mesmo assim, se a gente for comparar com florestas intocadas, mesmo a floresta lá do Parque Barigui, do Passaúna, do Barreirinha, do Jardim Botânico, a gente entrou naquela parte atrás da estufa do Jardim Botânico, que hoje, inclusive, é cercada, né, para ninguém entrar ali. A gente foi fazer coleta lá dentro, com permissão da prefeitura e tudo, né? Eu não ia fazer assim na louca, né? Porque até pode ser preso. Mas eu tinha permissão da prefeitura. Então, assim, a gente tem que começar a discutir. Vocês sabem o que ocorre na volta de vocês? Vou dar um outro exemplo. Esses dias a minha filha, pai, vem aqui, vem, pai. Numa árvore perto da janela da casa do quarto dela, tinha um mico. Um miquinho desse tamanho. Ele é nativo daqui? Alguém sabe dizer? Tem micos nativos aqui no Paraná? Hein, gente? Acho que não. Pois é. E daí, o que a gente faz? Ai, que bonito! Olha só que privilégio! Tem um miquinho selvagem na tua casa. Primeiro que não era selvagem, com certeza absoluta, tá? Mas ele está fora do hábitat dele.
Como vão ser as novas relações dele com o meio em volta? É isso tudo que a gente tem que começar a pensar. É muito legal a gente estudar ecossistemas naturais, eu já fiz isso muitas vezes, já fiz coleta na Serra do Mar, nossa, coisas bem legais, já achei várias espécies novas de vários grupos diferentes em áreas desse tipo, tá? Mas a gente tem que estudar outros sistemas, aqueles que nós fazemos. Nós fazemos. E por que a gente faz isso? Para tentar mostrar qual é o melhor caminho. Eu, no meu mestrado, eu comparei plantio convencional com plantio direto. Plantio direto na palha, que é um sistema de plantio. Inclusive, um dos introdutores morreu faz pouco tempo atrás, um dos introdutores desse sistema aqui no Brasil. É um sistema de plantio que a gente revolve muito menos o solo. Então, você mantém carbono, mantém fósforo, mantém potássio, você mantém a estrutura do solo, você mantém a diversidade do solo e etc. E eu mostrei, pô, a gente tem que comer, a gente precisa plantar comida e outras coisas. A gente tem que fazer. Então, vamos estudar qual é o sistema que menos danos causa. Danos vai causar, mas vamos mostrar qual é o sistema que menos danos causa. A mesma coisa eu fiz no meu doutorado, só que eu trabalhei com eucaliptos. A gente precisa de madeira, não adianta. Precisa de papel, vocês usam papel o tempo todo. Eu uso papel o tempo todo. Muita coisa já foi substituída por meio digital, mas a gente usa papel ainda para um monte de coisa. Eu pedi um hambúrguer hoje, veio num coisa de papel, né? Num saco de papel, né? Então, eu fui estudar lá, qual que é o sistema que menos dano causa ao colher a madeira, para tirar a madeira de lá. Então, eu estudei o corte manual, coitado, matei os caras lá da Klabin, Telemaco Borba. Eu estudei com vários tipos de máquina, inclusive com aquela máquina que tem um braço que agarra ali, corta e tal, já divide. E esse foi o melhor resultado. Por quê? Porque quando ela faz isso, ela joga os galhos no chão e ela anda sobre os galhos. E esses galhos vão servir de alimento para o solo, mantendo a temperatura, a umidade do solo, a microbiologia do solo, a fauna do solo, tudo isso daí. Mostrei isso cientificamente, estatisticamente, inclusive, né? A gente precisa das coisas. Então vamos estudar quais são os sistemas que menos danos causam ao ambiente natural. Eu acho que esse é um grande caminho que a gente tem que seguir daqui para diante. É um caminho fantástico. A ecotoxicologia traz exatamente isso, né? Vamos comparar. Eu estou trabalhando bastante nos últimos tempos com a ecotoxicologia de água de rio, pegando a água de rio para ver o que danos ela causa. E agora estou começando com fármacos. Por quê? A gente vai usar fármaco. Nós vamos usar antibiótico, anti-inflamatório, anticoncepcional. Nós vamos continuar usando. Não adianta dizer, não vamos. Mas quando a criança fica doente, vamos dar um antibiótico, vamos dar um anti-inflamatório. E muito disso sai pelas fezes e urina e vai parar nos rios. Porque não tem sistema de tratamento de esgoto que limpe isso. Então a gente tem que começar a estudar os danos que isso faz sobre o meio, até para poder dizer, olha, pô, que perigo. Estou publicando agora, mandando para a revista um trabalho que eu fiz com um grupo bem grande aí, onde que a gente estudou um derivado do glifosato, o AMPA, que eu já tinha publicado antes sobre isso, mas a gente estudou qual que é o efeito do biocarvão sobre o AMPA. Então, com minhocas. Então, biocarvão é como se fosse carvão vegetal, só que pulverizado. Hoje a gente aplica isso no solo, como estruturador do solo. No mundo inteiro estão fazendo isso. Só que ele traz uma vantagem, ele se liga com esses poluentes. E daí os poluentes ficam bioindisponíveis. Então a gente mostrou que se eu aplicar biocarvão no sistema agrícola,
Mesmo que eu aplique glifosato em cima, uma boa parte do glifosato vai ficar preso no biocarvão e não vai atingir as minhocas. Olha só que legal! Ecologia de sistema puro. Eu estou procurando uma alternativa para os impactos que eu mesmo provoco, né? Ah, mas professor, o ideal seria não usar glifosato, concordo inteiramente. Concordo inteiramente. E a maioria dos agricultores também vão concordar, porque é caro pra caramba. É dinheiro e tem que aplicar, e pode ficar doente, e isso e aquilo e tal. Pô, concordo. Mas a gente, infelizmente, ainda precisa, né? Então, por que não procurar soluções para diminuir isso? É isso que a gente tem que fazer em ecologia de sistemas, pessoal. E os biólogos são fantásticos para fazer isso. Fantásticos, tá? Inclusive, a maior parte das pessoas com quem eu trabalho, publico, são biólogos. Eu sou um dos poucos que não é biólogo, tá? Mas como dizia uma vez uma antiga chefe minha, o Klaus é um agrônomo praticamente biólogo, quase biólogo honorário. Eu não sei se vocês sabem, tem um grande observador de pássaros aqui em Curitiba chamado Straube. Como é que é o primeiro nome dele? Eu não me lembro. O cara é muito bom em pássaros. Ele é agrônomo. E ele é biólogo honorário pelo Conselho Regional de Biologia, né? Eu nunca vou ser eleito biólogo honorário, mas eu falo assim que esse é um caminho maravilhoso para a biologia seguir. Bom, gente, eu vou compartilhar aqui então nossa aula, tá? Ah, vai ser uma aula mais tranquila, mais para conversar. Vamos relembrar algumas coisinhas específicas que a gente já viu anteriormente, tá? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Vocês estão vendo o slide, pessoal? Estão vendo o Sim, slide? professor. Ah, ótimo. Então vamos lá. Deixa eu ver se minha canetinha está funcionando. Minha canetinha, olha aqui, a canetinha do professor Klaus está funcionando. Vejam só que legal. Deixa eu só arrumar a canetinha aqui, colocar a cor que eu gosto de usar e a espessura. Gente, eu estou melhorando com essa canetinha aqui, ó. Não fale muito mal do professor Klaus, viu? Ele está se esforçando. Ele está se esforçando muito, tá? Então, hoje a gente vai começar a estudar a ecologia de sistemas. Quero relembrar algumas coisas com vocês. Vocês se lembram o que é ecologia? Né? O Ernest Haeckel, botânico, 1866 mais ou menos, falou que definiu a ecologia como a ciência global das relações dos organismos com o mundo exterior que os envolve, no qual incluímos, em sentido amplo, todas as condições de vida. Então, eu tenho um organismo aqui qualquer, como que ele se relaciona com o mundo em volta? Então, como ele se relaciona com temperatura, umidade, luz, organismos, outros organismos e assim por diante. Isso daqui é ecologia. Então, quando eu estudo lá como que uma minhoca se relaciona com o AMPA, com o glifosato, como um colêmbulo se relaciona com a matéria orgânica do solo, o que eu estou estudando? Estou estudando ecologia. E como que a gente estuda a ecologia, né? A gente começa, na verdade, não na ecologia, mas a gente começa estudando o átomo, a molécula, a organela. Eu estou aumentando o nível hierárquico, né? Tecidos, ser vivo, organismo, e daí eu começo a estudar ecologia. Então, daqui para frente, é ecologia. Então, eu tenho organismo, as espécies, né? Um conjunto de organismos é chamado, da mesma espécie é chamado uma população, um conjunto de diferentes populações é uma comunidade, e um conjunto de diferentes comunidades é um ecossistema. Bioma são caracterizações, macrocaracterizações a partir da vegetação dominante, e biosfera é todo o conjunto de organismos vivos do planeta. E eu falei uma coisa que vocês não devem esquecer nunca mais, inclusive quando estudarem ecologia de sistemas, que é o princípio do controle hierárquico de Odum, né? Lembrando, Odum é o pai do estudo da ecologia no mundo, né? Odum foi o grande gênio. Eu diria para vocês, é caro o livro do Odum, mas vale a pena.
tá? Vale a pena. Inclusive, ele tem vários livros, várias edições, etc. O que o Dum falou lá? Olha que bonito. À medida que os componentes produzem grandes conceitos nas sequências hierárquicas, surgem novas propriedades. Ou seja, não há como explicar todas as propriedades em um único nível com base na compreensão dos componentes do nível abaixo. Né? Então, eu até brinquei com vocês, em ecologia, segundo o princípio do controle hierárquico de Odum, 1 mais 1 não necessariamente dá 2. Tá? 1 mais 1 pode dar 3, 1 mais 1 pode dar 0, 1 mais 1 pode dar 1, 1 mais 1 pode dar meio, 1 mais 1 pode dar 10 e assim por diante. Eu não posso pegar a soma simples dos componentes que estão abaixo de um certo nível hierárquico e dizer, olha, aquele nível hierárquico é caracterizado pela soma dos componentes que estão abaixo. Não, porque uma série de interações, a gente já vai relembrar daqui a pouco, podem acontecer. Né? E daí mostrei essa figura muito simpática para vocês, né? Sobre os diferentes níveis que a gente estuda, né? Então, aonde que a gente vai estudar a ecologia? A partir daqui. Então, organismos, o organismo individual de uma certa espécie, cujo conjunto forma uma população. Um conjunto de populações vai formar uma comunidade, um conjunto de comunidades forma um ecossistema. E toda a vida no planeta, a gente diz que é a biosfera. E elas têm diferentes relações, ou em diferentes níveis, a gente trata de diferentes coisas, né? Então, por exemplo, em uma população, a gente fala normalmente o crescimento populacional. Em uma comunidade, a gente fala da relação entre as espécies. Em um ecossistema, a gente fala, por exemplo, mudanças no ecossistema, sucessões. E na biosfera, a gente vai falar de inter-relações entre esses diferentes ecossistemas. Mas tudo está interligado. Só que cada nível hierárquico que a gente sobe, mudam as características. Não é exatamente a soma dos componentes do nível hierárquico abaixo. A partir do momento que vários componentes estão juntos, eles adquirem novas propriedades, novas características. Eles se comportam de outra maneira. E daí, por fim, vem o tal do ecossistema, né? O que é o ecossistema? O professor Klaus gosta muito da etimologia das palavras, da origem, etimologia, da origem das palavras. Ecossistema vem de oikos, do grego oikos e sistema. Não me peçam para ler isso daqui, tá? Então, oikos é casa, sistema é onde se vive. Então, é o sistema aonde se vive. Inclusive, tem uma revista científica de ecologia chamada Oikos. Nossa, já peguei muitos artigos dessa revista. Quem sabe um dia eu publico nessa revista, né? A gente fala que ecossistema é a reunião de todos os organismos de uma área determinada e sua inter-relação com o ambiente físico, levando em consideração fluxos de energia, cadeias alimentares e diversidade biológica, né? E ecossistema, então, ele é constituído por dois elementos inseparáveis. Se lembram disso? Já falei isso para vocês também, né? Então, o que é o ecossistema? Eu tenho a biocenose, que são os fatores bióticos, bio, vida. Então, são todos os seres vivos. Mas o biótopo, que é o conjunto de fatores abióticos. Se lembrem que a significa sem, e biótico significa vida, etimologia da palavra, né? Também acho que vem do grego, tá? Então, por exemplo, luz, umidade, pH, solo, água, ar, temperatura, tá. E um ecossistema sempre vai ter esses dois. Um ecossistema sempre vai ser formado por uma Opa, deixa eu esperar aqui. O professor Klaus não vai fazer bobagem.
Olha só que bonito, gente. Ai, orgulho do professor Klaus. Um ecossistema sempre vai ser formado por uma biocenose mais um biótopo. Sempre, sempre. Senão, não se caracteriza um ecossistema de forma alguma. E que tipos de ecossistemas a gente tem? Nossa, gente, eu não estou falando de um nome específico, eu estou falando quanto ao local dele. Por exemplo, ecossistemas aquáticos, né, são extremamente diferentes do que os ecossistemas terrestres, né? Então, o ecossistema aquático é rio, lago, oceano. Não dá para comparar. Todas as características são diferentes do resto dos ecossistemas. Tá? Então, você vai, por exemplo, no oceano. Esses dias eu vi uma notícia que foi encontrada assim, numa praia da Califórnia, alguma coisa assim, um peixe daqueles abissais, né? Aqueles bem estranhos, lá de 3, 4 mil metros de profundidade, né? Então, eu tenho situações extremamente diferentes. Até dizem que provavelmente a gente conhece mais a superfície da Lua do que o fundo dos nossos oceanos. Talvez vocês já tenham ouvido falar disso, né? Mas a gente tem ecossistemas extremamente específicos. Eu tenho um livro que é muito interessante, daquelas chaminés de água quente no fundo de alguns oceanos. Então, algumas vezes você tem água saindo do fundo do oceano. Na verdade, não é água. Na verdade, é um vapor quente que vem lá do magma, cheio de enxofre e outras coisas, que sai no fundo do oceano. Bem lá no fundo do oceano, algumas vezes milhares de metros de profundidade. E ali se forma todo um ecossistema extremamente específico. Né? São as chaminés de enxofre, alguns dão outros nomes, etc. Então, nós temos crustáceos ali, nós temos bactérias, nós temos diferentes tipos de vermes ali, e assim por diante, formando um sistema bem específico. E isso a gente descobriu há 30 anos atrás. Vocês querem ver um outro exemplo? É incrível, incrível. O selacanto, né? O selacanto é um peixe bem grande que tem 4 nadadeiras dorsais, 2 na frente e 2 atrás, que parecem pés, como se ele fosse um bicho quadrúpede. Inclusive, ele consegue mexer elas totalmente independentes uma da outra. Então, o selacanto pode quase que dar uma volta nele mesmo. Assim, não precisa nadar uma grande distância para dar uma volta. Ele quase consegue dar uma volta nele mesmo. A gente conhecia os selacantos por fósseis de milhões e milhões e milhões de anos atrás. Só que na década de 30, pescadores ali na costa da África pegaram lá, foram com redes de grande profundidade e sem querer pegaram o selacanto. E hoje a gente sabe que tem diferentes grupos de selacanto no Oceano Índico. Então, tem Madagascar, nas Maldivas, na costa da Índia, na costa da Indonésia, tem diferentes populações de selacanto ainda. Inclusive, hoje a gente já filma selacanto vivo no oceano. Então, esses sistemas são muito específicos. O que mais a gente conhece, a ciência e informalmente, são os ambientes ou ecossistemas terrestres, né? É tudo que está do solo para cima, incluindo o solo, tá? Incluindo o solo. Então, o solo é um ecossistema incrível. Pode ser em deserto, pode ser em qualquer lugar. Eu tenho um livro aqui do Walworth, que foi um dos grandes cientistas de fauna do solo do mundo, zoólogos do solo do mundo, é Desert Soil Fauna, a fauna do solo em desertos. Ele escreveu um livro inteiro só sobre isso na década de 50. Eu tenho aqui, eu gosto muito de ver como faziam ciência antigamente, etc., qual era o conhecimento. Então, eu tenho alguns livros antigos que eu gosto de colecionar. O solo tem uma série grande de relações e inter-relações, né? Interações.
gigantesco. Tanto que é muito difícil estudar o solo. Eu brinco com alguns colegas que estudam plantas, que estudam animais grandes e tal. Ah, isso daí é fácil estudar. Eu quero ver você estudar o solo. O solo é complicado. E é. Todas, a gente já vai conversar sobre isso, todas as relações são extremamente complexas. Uma floresta é um ecossistema terrestre, uma pastagem é um ecossistema terrestre, uma agricultura é um ecossistema terrestre, uma árvore é um ecossistema terrestre. Se vocês imaginam uma árvore de 100, 200 anos, enorme, quanto de organismo vive ali em cima? O quanto de interações existem ali em cima? É algo incrível. Mas tem uma coisa que eu quero discutir muito profundamente com vocês, que são os ambientes ou ecossistemas antropogênicos, aqueles criados pelo ser humano. Então, vamos lá, etimologia da palavra antropo, ser humano, gênico, criado por. Então, são aqueles ecossistemas criados por seres humanos. Então, um agroecossistema, agricultura, pecuária, floresta plantada, são exemplos típicos. Mas, se vocês pensarem uma represa, é um ambiente antropogênico. Um aquário não é um ambiente antropogênico? A gente pega, coloca um peixe, um camarão, coloca planta em um ambiente delimitado. Então, ele é um ambiente antropogênico, um terrário. O jardim da casa de vocês, ou o balcão do apartamento de vocês, com cheio de plantinhas, é um sistema antropogênico. É um ecossistema antropogênico. De baixa complexidade, sim. Pequeno tamanho, restrito, sim. Mas é um ecossistema antropogênico. E aí que pega. Aí que é o problema. Se a gente deixa o ambiente aquático livre, ótimo. O ambiente terrestre livre, ótimo. O grande problema são os ecossistemas ou ambientes antropogênicos. E é isso que a gente tem que estudar. O que compõe um ecossistema qualquer? Qualquer. Olha o slide aqui, ó. Ambiente aquático, ambiente terrestre, ambiente antropogênico. Qualquer um desses, ele vai ter sempre as mesmas, os mesmos componentes, fatores bióticos e abióticos. Por exemplo, agentes climáticos. Pode ser altitude, precipitação, temperatura, umidade e assim por diante. Eu não vou ter isso no aquário? Eu não vou ter isso na floresta amazônica, na Mata Atlântica? Eu não vou ter isso em um agroecossistema? Sempre vai ter. Agentes edáficos, edafum é solo, tá? Vem acho que do latim, é solo, né? Então são todos agentes ligados ao solo. E sem solo, gente, sem solo não tem vida. Não tem vida. Eu até vou descompartilhar aqui e eu quero falar para vocês contar. Não sei se eu já contei essa história. Se eu contei, ouçam de novo, tá bom? Ouçam de novo. Faz de conta que eu não contei. Mas uma vez eu estava assistindo Animal Planet. Eu gosto muito de assistir. Curiosidade. Simplesmente curiosidade. E daí eu estava focalizando as grandes savanas africanas, né? Com zebras, gnus, elefantes, girafas, leões e tal. Daí o locutor, né? Falou assim: se nós eliminarmos a vegetação daqui, ou os animais, ou os dois, o ecossistema vai mudar. Vai mudar bastante. Mas não tem como comparar se nós eliminarmos a vida no solo. Vamos deixar todos os grandes animais, as plantas, e esterilizar o solo. Daí, quando ele falou a frase seguinte, eu quase chorei de emoção, gente, quase chorei. Se nós esterilizarmos o solo, aquilo vira um deserto. O que ele quis dizer com isso?
que as características, principalmente biológicas do solo, dão sustentação a todo o ecossistema. Se não tiver isso, o ecossistema inteiro ele vai morrer, tá? Então, para ver a importância dos agentes edáficos, eles são extremamente importantes em qualquer sistema. Daí a gente tem os agentes químicos que podem estar ligados também ao solo, né, os nutrientes, mas não necessariamente, e os agentes bióticos, que são todos os organismos vivos, né? É assim que se compõe um ecossistema: climáticos, edáficos, químicos e bióticos. E daí, dentro dos ecossistemas, é que a gente vai ter a tal da cadeia alimentar, ou teia alimentar, cadeia trófica, né? Então, tem gente que chama teia alimentar, tem gente que chama cadeia trófica, né? Trófico é relacionado ao alimento também. Então, cadeia trófica. Então, mas é tudo a mesma coisa. É uma sequência de seres vivos que dependem um dos outros para se alimentar. É a maneira de expressar as relações de alimentação entre os diferentes organismos do sistema. Então, nós temos produtores, nós temos os consumidores e nós temos ainda os redutores, né? Redutores. Faltou aqui. Mas o que, que é? Os produtores são aqueles que fazem o próprio alimento. Plantas. Né? Quem faz o próprio alimento? Plantas, pega água e nutrientes do solo com a energia solar e faz a seiva. E daí isso vai servir para os consumidores. Então, consumidores de primeira ordem, normalmente chamados os herbívoros, né? E daí pode ser de vários grupos. Os consumidores de segunda ordem, que vão se alimentar dos de primeira. Os consumidores de terceira ordem, que vão se alimentar dos de segunda ou dos de primeira também. E assim por diante. E quem que são os redutores? Micro-organismos, fungos, bactérias, protozoários, algas e assim por diante. Tá? Por quê? Todos esses daqui, quando morrem, vão ser decompostos pelos micro-organismos. Então, vamos colocar aqui, decomposição. Né? E daí, volta os nutrientes para as plantas. E começa o ciclo tudo de novo. E começa o ciclo tudo de novo. E começa o ciclo tudo de novo. Essa tal da cadeia alimentar. Mas ela é regida pela primeira e segunda lei da termodinâmica. Primeira lei, nada se cria, né? Não é tudo se copia, mas nada se cria. Tudo já existe. Matéria e energia já existem. Só mudam de forma. Só mudam de forma. E a segunda lei da termodinâmica é que nem toda energia. Ih, meus cachorros estão brigando lá fora. Já pararam de brigar. Nem toda energia ela é aproveitada. Uma parte é perdida. Então, por exemplo, quando eu vou comer um sanduíche, eu vou fazer exercício, eu vou perder uma parte da energia em forma de calor. Só que essa energia vai para outra coisa, não é que ela vai desaparecer, né? Nada desaparece e nada se cria, tudo se transforma. E daí a gente tem o que a gente chama de pirâmides tróficas. Por exemplo, essa é uma pirâmide de biomassa, perdão, eu ia falar pirâmide de número, não. É uma pirâmide de biomassa. Então, se lembram de produtividade líquida e produtividade bruta? Essa produtividade bruta, produtividade líquida e produtividade líquida. Né? E daí, dentro de qualquer ecossistema, temos diferentes tipos de interação. A gente falou algumas aulas atrás, por exemplo, neutralismo, onde que nenhum perde, competição por interferência direta, onde que os dois perdem, por uso de recursos, os dois perdem, amensalismo, um perde e outro não,
Comensalismo um ganha e outro não ganha nem perde. Parasitismo um ganha e outro perde, mesma coisa predação. Protocooperação e mutualismo, os dois ganham, né? Em qualquer ecossistema, a gente vai ter todas essas interações. A gente já viu muita coisa, né? Vamos começar a ver esses ecossistemas separadamente? Até agora, a gente conversou de modo geral. Bom, com esse conhecimento, agora a gente pode começar a pensar como que as coisas ocorrem em cada sistema. Por exemplo, no agroecossistema. Professor, mas a agricultura é um ecossistema? Claro que é. A tua casa, o teu jardim é um ecossistema, teu aquário é um ecossistema. Tua janela cheia de florzinha é um ecossistema. Eu tenho vermicompostagem aqui. A vermicompostagem, as caixas de vermicompostagem são um ecossistema. Eu só preciso ter as relações entre os diferentes organismos e deles com o ambiente. Daí eu tenho um ecossistema. Por exemplo, o agroecossistema. Tá? Gente, deixa eu perguntar, eu estou falando muito rápido, gente? Gente, estou falando muito rápido? Não, professor, tá tranquilo. Vocês estão entendendo mesmo, de verdade? Sim. Ah, ótimo. Vocês sabem que vocês podem me interromper, sem crise alguma, tá? Tá? Eu fico preocupado, gente. É que para mim, eu vou dizer, eu amo tanto esse assunto que eu falo, que eu falo, que eu falo, que eu falo. Ai, Manuela, eu adoro esses exemplos, né? É legal, mas a gente tem que pensar. A gente tem que pensar. Uma crítica que eu tenho dentro dos cursos de biologia, é que normalmente a gente só vê as coisas lá, a mata, só isso é ecossistema. Não, gente, tudo é ecossistema. E a gente tem que pensar. Professor, Fale, Fernanda. amanhã eu vou chegar nos aquários de onde eu trabalho e falar para todo mundo: isso daqui é um agroecossistema, galera. Não, não é um agroecossistema, é um É ecossistema antropogênico. um ecossistema antropogênico. É. Mas é mesmo. Pense, Fernanda, você não tem ali agentes climáticos. No aquário você não tem solo, mas tem o substrato. Não é solo, então você não tem os agentes edáficos. Mas você tem agentes climáticos, você tem nutrientes, os agentes químicos, né? O pH, o nutriente que se dá para os bichos, para as plantas. Você tem uma série de bactérias, né? Hoje em dia, a gente tem aqueles sistemas com bactérias para tirar o amônio do aquário, né? Para degradar. E você não tem os agentes biológicos, né? Que são os peixinhos, as plantas, as próprias bactérias. Olha, você tem um ecossistema. Só que é um ecossistema criado pelo ser humano. Comecem a pensar como que funciona aquele ecossistema. Ele funciona igualzinho ao sistema natural, só que com características muito específicas, né? Olha só que legal. Fernanda, onde você trabalha, Fernanda? Eu trabalho na Giffer, é um agrocenter aqui de Colombo. Ah, uma loja? Isso, a Hansa, que é uma loja meio grandinha. Ah, eu acredito. Deve ser tipo Cobase, companhia. Isso, aham, é tipo Cobase, daí tem clínica veterinária, tem a loja enorme, banho e tosa, tem de tudo. O Arin perguntou. Ah, Arin, não, você não vai escrever. Arin, fale para mim, fale. Ah, eu não vou ler o que você escreveu. Fale. Quando é lama, é considerado um ecossistema aquático ou terrestre? Ou vai depender da respiração do organismo que está ali? Não, na verdade, olha, eu nunca pensei sobre isso, mas na verdade, sistemas pantanosos, por exemplo, eles são sistemas de transição entre o terrestre e o aquático, tá? Então, eles possuem características dos dois e influências características dos dois ecossistemas, tá? Agora, se você pensar em lama do fundo de um lago, aí pertence ao ambiente aquático, tá? Daí ele é simplesmente um integrante do ambiente aquático.
Então, aquela lama, aquele sedimento de fundo de lago, por exemplo, isso é típico de ambiente aquático. Mas um pântano, ele tem características de ambiente terrestre e aquático, de ecossistema terrestre e aquático. Daí, ele é mais complicado para se estudarem. Ele é mais complicado para se estudar. Inclusive, tem algumas minhocas que vivem nessas condições específicas, tá? Até tinha um cara, acho que era da Lituânia, apareceu, eu conheci ele pessoalmente em um congresso, mas ele apareceu num documentário da National Geographic, Worm Hunters. Apareceu, quase todos que apareceram eu já conhecia pessoalmente. Mas esse cara, não era, é da Romênia ele, da Romênia. Esse cara, ele estudava, já morreu o cara, mas ele estudava uma minhoca que vivia em lama, que é uma transição entre ambiente terrestre e ambiente aquático, tá? Pântanos, né? Quando eu falo lama, nesse caso é pântanos. Mas lama de fundo, de lago, de rio e tal, isso pertence ao ambiente aquático, tá? Mas esses pântanos são muito complicados de se estudar, gente. Olha, acredita em mim. Em termos de ecologia é muito complicado, porque quando você fala em ambiente terrestre, você já tem ideia como funcionam as relações básicas. Quando você fala de ambiente aquático, você já tem ideia como funcionam as relações básicas. Agora, quando você fala em pântano, que é uma mistura dos dois, é uma transição, eu posso ter diferentes características de cada um desses sistemas. Mas é bem interessante isso, é bem interessante. Bom, voltando aqui então, falando de agroecossistema. Então, quando a gente fala de agroecossistema, a gente está falando de uma parcela de terra utilizada com determinado sistema de produção. O que é? É um conjunto ordenado de atividades. Professor, o que significa conjunto ordenado de atividades? É que eu vou lá e digo, eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, tá? E essas atividades são manejadas de tal forma que vão fazer com que o ambiente dê uma resposta. Então, o entorno físico, biológico e socioeconômico vão dar uma resposta. Qual é essa resposta? Aquela que atinge os nossos objetivos, preferências e os recursos dos agricultores. É produzir. Então, se eu quero produzir soja, se eu quero produzir milho, se eu quero produzir feijão, se eu quero produzir maconha, sei lá o quê, eu vou fazer um conjunto ordenado de atividades com um objetivo, dar um retorno, produzir alguma coisa. Ah, mas professor, eles querem lucro. Não, o agroecossistema é agroecossistema mesmo quando não dá lucro. Por exemplo, atividades de subsistência, né? Uma atividade de subsistência, a pessoa planta só para si mesmo, para comer, tá? E a grande característica, algumas grandes características de agroecossistema, eles são resultado da manipulação do ecossistema natural. Isso é característica, né? Manipulou o ecossistema, provavelmente você tem um agroecossistema. E todo agroecossistema é resultado da manipulação dos sistemas naturais. Por isso, ele é instável. Instável. O que é instável? Ele perde muito mais do que ganha. Vamos até, olha só, para vocês verem como o professor Klaus ficou, olha só que legal. Amarelinho, ó. O professor Klaus está ficando cada vez melhor nessas coisas. Não é verdade, gente? O professor Klaus está ficando cada vez melhor nessas coisas. Adaptação. Agora é um biólogo falando. E ele é um sistema instável. Isso significa que ele perde muito mais do que gera. E principalmente o quê? Energia. Então, o agroecossistema sempre vai precisar de energia externa para sua manutenção e reprodução. Ah, mas professor, agricultura orgânica não é bem assim. Gente, eu estudei muito agricultura orgânica, inclusive fauna de solo. Inclusive, eu com pessoal aí de várias instituições, publicamos ano passado, em agosto do ano passado, um trabalho comparando
sistema orgânico com outros sistemas, inclusive com mata. Aqui, foi ali, região de... como é que é o nome? Não é Mandirituba, é depois. Bom, eu não vou me lembrar do nome da cidade lá. Mas a gente publicou numa revista da Alemanha chamada Soil Organisms. Mesmo um sistema orgânico, ele tem perdas maiores do que ganhos. Mesmo um sistema orgânico. Qual é a diferença? Que as perdas são menores. Eles não misturam produtos sintéticos, então o poder de degradação de toda a vida do solo é muito maior, ele é menos atingido e assim por diante. Mas ele continua tendo mais perda de energia do que ganho. Isso significa um sistema instável. Todo agroecossistema é instável. Todo. Não interessa qual é. Tá? Todo é instável. Estou falando para vocês. Então, todo agroecossistema ele tem que ter injeção de energia externa. Mas o sistema orgânico, a gente não aduba. Claro que aduba. Com adubo orgânico. A gente prepara adubo orgânico com material que vem de fora da fazenda, prepara e coloca no plantio orgânico, na agricultura orgânica, tá? E um agroecossistema, de novo, qualquer que seja o agroecossistema, ele tem mudanças em todos os seus processos. Ele não tem mais nada igual a um ecossistema natural. Então, no processo energético, bioquímico, hidrológico, sucessional, biodiversidade, absolutamente tudo é diferente de um ecossistema natural. Só que a gente está pesquisando cada vez mais, e o que a gente está tentando? A gente sabe que um agroecossistema vai ser instável, e a gente sabe que ele vai perder, vai ter mudança em todos os processos. Todos. Mas o que a gente tenta? A gente tenta desenvolver agroecossistemas que sejam mais próximos possíveis de sistemas naturais. A gente não vai chegar lá nunca. Nunca. Esqueçam. Nunca um agroecossistema vai ser igual a um sistema natural. Esqueçam, não vai ser. Não vai ser em nenhum aspecto. Mas a gente tenta chegar o mais próximo possível. Então, a gente já está saindo daquela agricultura convencional, antiga, para plantio direto, para integração lavoura-pecuária-floresta, agricultura orgânica e assim por diante. A gente está tentando chegar cada vez mais próximo. E nesse mais próximo, não é que a gente vai conseguir um agroecossistema estável. Ele vai continuar instável, mas ele vai precisar cada vez menos energia externa. Menos energia externa, tá? E lembrando, gente, que agroecossistema sempre é resultante de um processo de construção social. O que significa isso? As pessoas precisam comer, beber, se vestir, precisam escrever em papel, precisam de tudo isso que vem dos agroecossistemas, tá? É claro que isso não é um cartão verde para você ir lá e destruir tudo e fazer de qualquer jeito. É bobagem. É bobagem, mesmo porque, como os agroecossistemas são muito instáveis, muito instáveis, eles podem se perder. Então, deixa eu até interromper aqui de novo o meu compartilhamento, ver se vocês ainda estão, os 4 aí, os 4 heróis do apocalipse, né? Não, estou brincando. Você vai... Por que tem tanta pastagem degradada lá na Amazônia? Os caras tiram a floresta, plantam pastagem. Porque o agroecossistema que eles introduziram no lugar da floresta é extremamente instável. E hoje a gente já tem conhecimento, já tem tecnologia para transformar aquilo em um sistema menos instável. Ele vai continuar instável, mas menos instável. Então, a gente já está aproximando um pouquinho mais do ecossistema natural. A gente já está aproximando. Nunca vai chegar na mesma coisa. Esqueçam, nunca. Eu trabalho com isso há 30 anos. A gente não vai chegar. Mas a gente está tentando chegar o mais próximo possível.
né? Tentando que os ciclos de nutrientes, os ciclos biogeoquímicos Professor, sejam os mais próximos. Fala. uma vez, se eu não me engano, foi o Dani que falou de uma árvore que, quando ela é plantada, ela não deixa o solo se reproduzir de novo, o solo meio que morre. Isso é uma forma de acabar com a vegetação do local, não é? Assim, tem algumas árvores que elas jogam no ambiente certas substâncias químicas. É o que a gente chama de alelopatia, já devem ter ouvido falar, né? Então, por exemplo, eu não sei se é o caso específico, mas muitos dizem que o pinus faz isso. Na verdade, o problema do pinus são as acículas, que caem aquelas folhas em forma de agulha, né? Que caem e daí vão tampando o solo, né? Mas dizem que tem substâncias no pinus que faz com que iniba outros tipos de organismos em volta dele. Por isso nasce muito pouca coisa. Tem substâncias nas acículas que, quando elas em decomposição, também vão fazer a mesma coisa. Isso se chama alelopatia. Mas isso prejudica um ecossistema, né? Pode prejudicar. Se a planta ela é nativa daquele ecossistema, isso significa o quê? Que todos os organismos em volta já se adaptaram àquela condição, tá? Se ela não é nativa, ela é levada para um lugar onde ela não é nativa, os organismos em volta não sabem o que fazer, ficam perdidos, morrem, desaparecem. Este é o grande problema, né? Este é o grande problema. Então, muitas plantas têm alelopatia, em maior ou menor grau, algumas têm grau muito grande, mas isso só vai prejudicar um sistema quando essa planta é levada para outro lugar, que não o seu, tá? E prospera, pior ainda, e quando ela prospera, tá? Se ela está no seu ecossistema, os organismos já trabalharam em coevolução, eu já falei sobre coevolução com vocês. Já trabalharam em coevolução para formar a diversidade daquele ecossistema, tá? Então eles já sabem como agir com aquilo, como contornar esse problema, porque eles evoluíram, fizeram uma coevolução para durante milhares de anos para contornar essa questão. Agora, você pega essa planta e leva para outro lugar, os outros organismos não estão acostumados com isso. E para ter coevolução nesse outro lugar, vai precisar de milhares de anos. Não é assim simplesmente, tá? Então, isso se chama alelopatia. Isso acontece com plantas, tá? Bom, continuando aqui. Esse é um assunto interessante. Eu ia falar isso daqui. Os agroecossistemas, eles são resultantes de um processo de construção social. A gente precisa plantar, a gente precisa comer, tá? Não interessa qual é o grau de instrução, qual é a riqueza daquelas pessoas, daquele povo, qual é a cultura daquele povo, elas vão construir agroecossistemas. Podem ser menores, podem ser maiores, podem ser de um tipo, podem ser de outro tipo e assim por diante. Por exemplo, né, as historinhas do professor Klaus. Vocês comem mandioca, gente? Mandioca? Vocês gostam de mandioca? Vem aqui em casa uns pezinhos. Aipim, hein? Aipim. Aipim, exatamente. Minha mãe até hoje fala aipim, não mandioca. Aipim, tá certo. Aipim é o nome indígena, inclusive, né? O aipim, a mandioca, o centro de origem dela, de distribuição, é o centro-oeste brasileiro, né? Hoje se planta... Eu vi plantação de mandioca, daí é mandioca, lá em Gana, na África. Eu fui. Inclusive, eu fui fuçar o solo para procurar minhoca lá na plantação de aipim, lá em Gana, na África. Foi bem estranho. O pessoal ficou me olhando assim, o que esse cara está fazendo? Mas é só meio assim mesmo. O centro de distribuição é a região centro-oeste aqui, o Cerrado brasileiro. Daí foi para o mundo inteiro. O aipim foi para o mundo inteiro. Saudando a mandioca. E viva a Dilma! Né? E viva a mandioca. A mulher sapiens, né?
E o máximo da Dilma foi que ela um dia falou num congresso internacional, numa COP de meio ambiente da ONU, ela falou que o problema do desenvolvimento sustentável é o meio ambiente. Tem isso gravado na internet, gente. Eu morro de rir com essa mulher. Bom, mas falando sério, eu gostava quando ela estava no governo porque eu ria bastante. Atrás de toda criança tem um cachorrinho, né? Ela falou isso uma vez. É a figura oculta. E daí, aí, quando a gente chegar à meta, a gente vai dobrar a meta, daí a gente vai fazer pela metade a meta, daí a gente triplica a meta, parece o Bolsonaro, gente. Eu me divertia tanto com essa mulher, gente, saudades dela. O que eu estava falando? Agora esqueci. O centro de origem é a mandioca. E quando o homem branco veio para o Brasil, ele não sabia o que era mandioca. Ele não sabia cultivar a mandioca, não sabia usar a mandioca. Quem ensinou tudo foram os indígenas. Então, o que eu quero dizer isso? Os indígenas tinham agroecossistemas. Era um processo de construção social das sociedades indígenas. Fazia parte do processo. Eles é que domesticaram a mandioca. Então, lá nos Andes, os astecas, não é nos Andes aqui, tinha os maias, astecas eram qual era o povo que vivia nos Andes aqui, Peru? Incas, né? Incas. Os incas domesticaram o milho. Então, quando os espanhóis vieram e invadiram os Andes, os territórios, os reinos dos incas, eles descobriram o milho e levaram para a Europa. O milho, eles cultivavam aqui, tinham grandes plantações de milho. Então, na verdade, tinha até os astecas, os maias também tinham milho, né? O milho era... Mas o centro de distribuição, o centro de origem, se eu não me engano, são os Andes. Então, civilizações muito antigas já usavam, já construíam agroecossistemas a partir de uma construção da sua própria sociedade, tá? Agroecossistema já existe há milhares e milhares de anos e vai continuar existindo, né? Ele sempre vem de um ato, de um sistema, de uma ideia de construção, um processo de construção social. Bom, dando continuidade aqui, estou tentando passar para o próximo slide aqui. Pronto. O que os agroecossistemas diferem dos ecossistemas naturais? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei 3 grandes tipos de agroecossistemas, né? A agricultura, a pecuária e a floresta plantada. Então, aqui tem pinos. Esse na agricultura eu acho que é soja. Está muito pequeno para... E esse daqui é gado zebuíno, tipo zebuíno, né? Que vem da Índia, né? Esse gado, inclusive, um pioneiro aqui do Paraná foi um dos que trouxe gado zebuíno na década de 30, eu acho, 30 ou 40, da Índia pro Brasil. E hoje os indianos vêm pegar gado aqui, porque a gente conseguiu melhorar ele de tal maneira que não existe da mesma forma na Índia. A mesma coisa pinos, né? Pinos, tem várias espécies de pinos de vários lugares diferentes, mas hoje a gente tem a melhor tecnologia em pinos do mundo e eucaliptos também. Hoje os australianos vêm coletar eucaliptos aqui para levar de volta para a Austrália. Mas o que um agroecossistema difere de um ecossistema natural? Como eu já falei, ele é um ecossistema instável. Então, ele precisa obrigatoriamente de energia auxiliar vinda de fora. A diversidade é muito reduzida, eu já vou mostrar para vocês, e toda a seleção que ocorre ali é uma seleção artificial. Eu coloco o que eu quiser ali naquele agroecossistema. E eu preciso colocar a energia de fora, né, sempre. E a diversidade que tem ali, tanto do solo para cima, quanto do solo para baixo, é bem menor. Eu quero mostrar
um trabalho feito por uns amigos meus na Colômbia, onde que eles coletaram fauna do solo, macrofauna do solo, em diferentes tipos de uso do solo, land use. Então, aqui, por exemplo, é floresta nativa. Esse daqui é um tipo de cultivo na sombra das árvores. Esse daqui, o IF, é Improved Fellow. É como se fosse... Eu vou cortar seletivamente as árvores, não vou cortar todas. Esse daqui é cultivo em corredores, entre as árvores. Esses dois aqui. Esse CFP, daí eu tenho 3 tipos diferentes, é cultivo em plantações de floresta. Então, eu tenho uma árvore exótica e eu vou plantar no meio delas alguma cultura agrícola. O HG é jardim de casa, o FP é plantio de florestas, por exemplo, pinos, eucalipto. O NR é regeneração natural, onde que eu cortei a floresta e não deixo crescer sozinho. O SSP é sistema silvipastoril, onde que tem pastagem e plantio de floresta. E o PA é pastagem. Olha aqui, esta daqui, ó, essa é abundância total e essa daqui é a riqueza de espécies. Sempre a floresta natural é que tem maior riqueza de espécies e maior abundância de indivíduos somando todas essas espécies. Sempre assim. Raramente é diferente. Tá? Agora, se você pega a biomassa, por exemplo, daí pode ser diferente. Eu já vi agroecossistema, quer dizer, eu já coletei em agroecossistema que tinha biomassa de fauna do solo maior do que ecossistemas naturais. Maior do que ecossistemas naturais. Mas daí o problema é que são pouquíssimas espécies. São 1, 2, 3 espécies. Que elas se reproduzem em tanta quantidade que a biomassa delas fica muito grande. Mas em termos de riqueza de espécies e de abundância, sempre a floresta é mais rica. O que a gente tenta? Olha, poxa vida, professor, eles estudaram vários tipos aqui diferentes, ó, na Amazônia colombiana, tá? Eles estudaram vários tipos diferentes, né, de sistemas, de agroecossistemas. Só o primeiro que não é agroecossistema, que é a floresta natural, né, FN. Mas o resto tudo é agroecossistema. Por que estão fazendo isso? Olha, a gente já começa a ver quais são os agroecossistemas que são mais próximos da floresta, em termos de abundância, em termos de diversidade, de riqueza de espécies e assim por diante. É isso que a gente faz. A gente vai atrás de um agroecossistema que seja mais próximo. Olha, e o pior não é a pastagem. Olha só, gente, a pastagem está melhor do que, por exemplo, o que é esse? É o F. Deixa eu ver aqui. É o Cropping Forest Plantation, que é o cultivo de culturas agrícolas no meio de árvores plantadas. Então, a pastagem é melhor do que esse sistema aqui. Opa, esse sistema aqui não vamos fazer. Ah, mas esse sistema aqui, vamos pegar o outro aqui, o IF, não. Vamos pegar o Cropping in Alleys, que é o cultivo em corredores dentro da floresta. O café na Colômbia é feito assim, né? O Cropping in Alleys, que é esse CA2 aqui. Opa, professor, ele já tem maior riqueza, olha aqui, ó. Ele tem maior riqueza do que os outros. E ele está quase no ideal, perto daqui da floresta plantada, da floresta natural. O que tem mais aqui é o CFP1. CFP1, ó, Cropping in Forest Plantation. Esse modelo daqui é o que chegou
mais próximo da floresta natural. Esse e o cropping inelles. Então, é isso que a gente tem que pesquisar. E a gente precisa dos biólogos para ajudar nessa pesquisa. A gente vai precisar de agroecossistema, mas vamos pesquisar aqueles agroecossistemas que mais se aproximam de um ecossistema natural. Tem uma. Só um momentinho, pessoal, meu computador agora travou aqui. Tem um caso que a gente tem que estudar com mais cuidado, que é o caso das pragas. Já ouviram falar de praga? O que é praga, gente? Alguém me fala, o que é uma praga? Não vale falar que o colega é uma praga, hein, gente? Por favor, hein? O que é uma praga? Estão me ouvindo, pessoal? Eu ia falar que o ser humano é uma praga, mas E, daí. e o que é uma praga? Me diga, então. O que é uma praga? Bom, eu consigo entender o conceito, mas vou tentar repassar aqui. Por favor. Está consumindo muito recurso e está se reproduzindo em taxas muito altas e modificando o ambiente. Mas praga não é do próprio ambiente? Eu diria que é quando está descontrolado, senão estaria no equilíbrio, daí não seria uma praga. Não seria uma praga? Então deixa eu ver se eu consigo descompartilhar aqui, porque meu computador travou ali no slide. Mas deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu acho que até falei já dessa praga, não sei se eu falei, mas tem uma tal de vespa da madeira. Eu acho que é Sírio noctuílio, alguma coisa assim. Vespa da madeira. Eu tenho uma colega de mestrado que estuda a vespa da madeira há 30 anos, ali na Embrapa Florestas. Vespa da madeira. É uma vespinha que existe naturalmente lá na Europa. Não faz nada de grande coisa. Ela tem um ovipositor muito forte, coloca dentro do tronco da árvore, coloca o ovinho, e daí a larva vai se desenvolvendo, comendo, vai entrando fungo oportunista e vai acabar com a árvore. Tá? Um belo dia, ninguém sabe direito como, essa vespa da madeira chegou na Austrália. Ah, mas se não faz nada na Europa, não vai fazer nada na Austrália. Qual que foi o problema? Na Europa, ela tinha inimigos naturais. Então ela vivia em um sistema onde que estava mais ou menos em equilíbrio. A população dela nem descia muito, nem subia muito. Prejuízo quase nada. Por quê? Tinha outros organismos que iam lá e se alimentavam dela. Na Austrália, não. E daí ela começou a destruir grandes extensões de floresta plantada na Austrália. E daí, um belo dia, ela chegou aqui no Brasil. Começou no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, e hoje já está, acho que até Minas Gerais, Bahia, etc. E aqui ela provoca grandes danos, principalmente aqui em Paraná e Santa Catarina. Ela provoca grandes danos. Por que isso? Porque ela não tem inimigo natural. Então ela tem comida, tem ambiente para ela, temperatura, fator climático, né, agente climático e tudo mais, só que não tem um agente biológico que vá predar essa vespa da madeira. Daí o que acontece? Ela, que maravilha, tô no paraíso aqui. Olha, não tem aquele chato que vai acabar comigo. Eu vou me reproduzir a toda. É assim que se formam pragas. Então vamos imaginar o seguinte: quando eu tenho uma floresta, eu tenho vários tipos de plantas diferentes. Não tenho? Eu tenho vários tipos de planta. Então eu tenho a planta, aquela planta com a folha mais tenra, mais fininha. Eu tenho aquela planta com a folha mais dura, com uma camada de cera. Eu tenho aquela planta que a folha se transformou em espinho, né? Se adaptou para espinho e assim por diante. Então, para consumir tudo isso, eu preciso de animais, de outros seres vivos que sejam
especialistas. Então, um é especialista em folha tenra, outro é especialista em folha grossa, outro é especialista em folha com cera, e assim por diante. Como eu não tenho muita folha tenra, não tenho muita folha grossa, não tenho muita folha com cera, então eu tenho populações baixas de cada um desses especialistas. O que acontece? Eu vou lá e tiro a floresta e planto soja. Folha tenra, bastante nitrogênio. Olha que maravilha! Aquele que comia folha com grossa não vai conseguir se adaptar. Fora. Aquele que comia folha com cera não vai conseguir se adaptar. Fora. Aquele que consumia folha tenra com bastante nitrogênio, que maravilha! O que ele vai fazer? Vai se sentir numa orgia, numa bacanal, né? Então, eles vão se alimentar, se alimentar, se alimentar, se reproduzir, se reproduzir, se reproduzir. De repente, está lotado. Eles têm um ambiente bom, comida farta, e eles vão virar o que a gente chama de praga. Praga, todo aquele organismo que está fora do seu ciclo básico, da sua relação básica com o ecossistema. Então, quando eu tiro a floresta e coloco uma plantação qualquer, eu estou desalojando aqueles que não estão acostumados a se alimentar naquele sistema. E estou dando fartura para aqueles que estão acostumados com aquele sistema. Então, algumas vezes, já aconteceu comigo isso, eu vou lá numa área agrícola, vou estudar colêmbula, de repente eu vejo, numa época do ano, a população de colêmbula no alto. Pego o meu controle, uma floresta, cadê a população de colêmbula? Está aqui embaixo. Mas o que aconteceu? Por que a colêmbula está muito mais alta que na floresta? Aí quando eu vejo o número de espécies, no agroecossistema só tem 2 ou 3. Na floresta tem 30, 40, 50. Porque no agroecossistema, aquelas espécies se deram muito bem. Elas têm tudo e não têm concorrentes. Elas sobem lá para cima. E essa é uma outra característica muito importante dos agroecossistemas. Estou tentando... meu computador ainda está... Deixa eu... Meu computador ainda está com problema, pessoal. Mas esse é o... É o caso típico de praga em agroecossistemas. Tá? É o caso típico de praga em ecossistemas. É assim, é um desequilíbrio das interações. Uma das interações era praga, predador e presa. Eu não tenho mais. Opa, subiu lá em cima. Quando a gente estuda um agroecossistema, as interações que eu vou encontrar ali são muito diferentes das interações de um sistema natural. Gente, eu tô com um problema ali no meu PowerPoint, mas deixa eu ver se eu consigo abrir de novo o PowerPoint. Senão a gente... já são 9h30. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos parar a nossa aula por hoje e daí a gente conversa mais semana que vem. Lembre-se que teremos aula semana que vem. Alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta, trazer algum exemplo? Hein, pessoal? Não, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Fernanda, Emanuele, Heloísa? Tranquilo, professor. Ótimo. Tá, então eu agradeço a presença de todos. A gente vai continuar discutindo mais um pouco os sistemas antropogênicos na aula que vem. E eu quero dar uns exemplos bem práticos, inclusive um novo campo de trabalho para vocês. Não percam a aula da semana que vem. Não esqueçam de responder a atividade frequência, tá? E
ler o material complementar, que tem um artigo bem interessante lá para vocês, tá bom? Gente, a gente continua então semana que vem. Até lá, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Até, viu, professor? Boa noite. Até semana que vem. Bom final de semana. Igualmente para vocês, gente. Tudo de bom.